Pois bem, mais um livrinho do Hayek. Eu passei a adorar esse Hayek aqui com as leituras dele. O Caminho da Servidão. O Caminho da Servidão do Hayek, ele, diferente dos Erros Fatais do Socialismo, esse livro aqui é mais focado mesmo no socialismo, né? Não só no socialismo, né? No nazismo e fascismo, que ele considera que são irmãs gêmeas, né? Por causa da intervenção estatal. O Hayek, ele escreveu isso aqui no fim da Segunda Guerra, era 1944, né? Lembrando que ele morreu, se não me falha a memória, em 92, tá? Então ele viveu bastante, tá? Ele sempre foi um homem bem inteligente. A primeira coisa que ele aborda é sobre o liberalismo, que é o individualismo, né? Que ele também falou lá no último livro que ele escreveu, que foi o do meu último vídeo, Eu Sou Atrás do Socialismo, né? Em que assim, a liberdade já é algo natural, natural de escolha, sua religião, seu empreendedorismo, seu trabalho, sua conduta, né? A liberdade já é algo natural. Então, o Estado liberal, ele faz regras para as classes poderem trabalhar e se respeitarem, basicamente. Não há segredo nisso. Não tem segredo nisso. Agora, o socialismo, que é o coletivismo, ele busca fazer uma espécie de nova liberdade através da sua distribuição de renda. Então, assim, se ele está controlando o seu consumo, se está controlando ele também está controlando a sua dependência. Ele cria um monopólio. Se ele está querendo distribuir tudo isso, ele já desvaloriza a própria moeda automaticamente, porque é o cidadão que acaba produzindo a riqueza. De onde o Estado tira dinheiro se tudo pertence ao Estado? Logo, o dinheiro, na verdade, ele não tem valor. O monopólio não foi algo que foi criado pelo capitalismo, foi criado pelo Estado. Quando o Estado é impróprio e deixa, por exemplo, empresários no poder de forma praticamente imune e fazem uma livre exploração, quando o Estado monopoliza o dinheiro para si num único banco, quando o Estado deixa poderes de muito poder, como príncipes, serem imunes e tudo se basear na opinião deles. Então é o próprio Estado quem cria o monopólio e não o capitalismo. O capitalismo acaba sendo prejudicado justamente pelo monopólio. Esse socialismo, esse Estado, ele acaba por escolher uma engenharia social, né? O que seria uma engenharia social? Ele acaba sendo seletivo em leis, né? Como, por exemplo, você lembra quando eu falei no livro da Revolução dos Bichos? Alguns animais são mais iguais que outros. Olha, quando o Estado tem poder demais, ele pode abrir exceções para regras se tratando de aliados dele. Você vê, por exemplo, quando o MST causou um tumulto imenso lá em 2017, durante o governo Temer, botou fogo em pneu, e eles não foram penalizados. Agora, olha o 9 de janeiro, que o bolsonarista fez quase a mesma coisa. Alguns tinham inocentes, estavam ali no meio, e uma mulher pegou mais de 20 anos de cadeia porque ela escreveu numa estátua com batom atos antidemocráticos do bolsonarista, mas não do MST, que é de esquerda. O Estado, ele acaba sendo seletivo com seus alvos. Tudo depende de quem está no poder. E assim, ainda continuando sobre essa narrativa, o Estado, uma coisa que ele estava citando, que aconteceu na União Soviética, ainda no governo do Lenin. Se o Estado é o único empregador, é impossível ter alguém para você recorrer. Você não pode simplesmente ser mandado embora. Na União Soviética, se você chegasse atrasado no trabalho, você podia ser preso. No governo do Lenin ainda. Porque o Estado, ele controla tudo. Se você está numa empresa ruim, você não pode achar uma outra no mesmo ramo, porque só tem uma. Então, aquela lógica do quem não trabalha não come é substituída por quem não obedece não come. Talvez até morra, porque o Estado está definindo o que você tem que fazer. E é o que acontece na Coreia do Norte. O Estado que decide qual vai ser a profissão da pessoa. E se tem algo em comum entre o comunismo, o fascismo e o nazismo, é que ambos desprezam o liberalismo, o individualismo, a burguesia e o livre mercado.
Ah, mas tinha propriedade privada na Itália fascista? Sim, existia. Aí que está o segredo. Apesar de existir propriedade privada, o Estado quem ditava o que podia ser produzido ou o que deveria ser produzido. Portanto, eles não tinham liberdade para investir ou fazer inovação, tinha que ser uma mesmice. Vamos pegar um exemplo de neomarxistas. Cara, a Venezuela. Muitas petrolíferas ali eram privadas, mas atendiam demandas do Estado. E a maioria do povo era majoritariamente pobre, quase 99%. E esses monopólios ficavam com bilionários, e os bilionários estavam em prol do Estado. Então aquilo ali era praticamente uma economia fascista, não era nem comunismo, era fascismo. Você pode ver, por exemplo, a Síria do Bashar al-Assad e quase a China também, porque a China, apesar de ter um pouco mais de liberdade econômica, você também não pode dizer não ao governo, eles controlam você. Então, conforme o comunismo não funciona, conforme existem tentativas de neomarxismo, na verdade eles se aproximam muito do ideal fascista, economicamente falando, pelo menos. Então, por isso que o Hayek, ele falou no livro que esses governos não são tão diferentes um do outro. Claro, muda o jeito que o Estado controla a economia. Por que o Mussolini preferia que fosse privado? Primeiramente, ele resolveu pagar a dívida de um monte de empresários para eles estarem satisfeitos com o governo. Caramba, mano, ele pagou a dívida e depois virou refém deles. É uma espécie de manipulação. Se ele foi tão bom conosco, por que nós nos revoltaríamos contra? Cara, o Mussolini estava ciente que não tem como o Estado controlar todas as empresas, e umas eram melhor dirigidas que outras. Por isso, ele resolveu, em vez disso, fazer com que o Estado tivesse controle delas em geral, mas não financeiramente, pelo menos não na questão da administração. A administração, quem se vira é você, mas a gente está de olho em você. Engasguei. Você só pode produzir algo novo com o aval do Estado, e o Estado é burocrático. Então, o Mussolini prejudicou a economia da Itália. Ele resolveu atacar a Etiópia porque ele achou que poderia ser benéfico fazer um assalto lá. Ele acabou recebendo sanção da Liga das Nações, resolveu se unir à Alemanha nazista, que já copiava o modelo econômico dele em algumas partes e piorando em outras. Falhou nas campanhas na Grécia, na África, e Mussolini já naquela época pensava: caramba, fiz merda pra caralho. Se ele não tivesse se unido à Alemanha, é capaz de ele ter ficado mais uns 20 anos no poder, não defendendo ele, né? Mas, cara, você pega de exemplo ditadores fascistas ou quase fascistas. Salazar em Portugal, Franco na Espanha, Gaddafi na Líbia, fascistas, cara. E eles ficaram no poder, mano, por tempos e tempos. Por quê? Porque eles se mantiveram quietos na deles. Eles não se prejudicaram em guerras. Gaddafi, então, só morreu porque o Obama mandou matar ele e os Estados Unidos invadiu ali. Cara, você observa que o governo não precisa ser bom. Basta fazer as pessoas acharem que ele é bom, te manipular. Olha, o Hayek explica aqui no livro que ditadores assumem o poder de 3 formas. Eles têm um denominador comum: gente burra. Se você pega uma pessoa que não tem lá muito estudo, ele pode ser facilmente convencido com discursos. E isso é um ponto. Agora, ele pode evoluir para ter figuras carismáticas. Pensa, por exemplo, num artista, um cantor, um influencer, um youtuber. Se ele começar a defender governo, político, ele influencia seu público. Claro que ele pode perder alguns seguidores. Então, talvez a estratégia não seja ele diretamente defender um político em particular. Ele pode defender as ideias dele. Então, de forma inconsciente, aquela pessoa que assiste, escuta ele, ao se deparar com aquele político ou partido, pode começar a apoiar aquilo, porque ele escutou da boca de alguém que ele confia.
e eles acabam tendo um inimigo em comum. Esses são os 3 pilares do ditador. Quem seria esse inimigo em comum? Judeus, burgueses em geral, brancos. Isso, quando você cria um ponto para ter ódio, ele é responsável por tudo, e jamais quem está apontando o dedo, que é o Estado. Portanto, o populismo, ele acaba corrompendo a moral. E aí você entra na parte da educação. O Karl Marx já dizia no Manifesto Comunista: você tem que destruir a educação doméstica, a educação da família. Ela toda tem que ser substituída pela educação do Estado. Então, assim, mesmo se um dia seja legalizado o ensino doméstico, aquele jovem teria que aprender conteúdos que seriam ensinados para ele na escola. Então ele ainda está restrito no pensamento, não poderia haver conhecimentos de fora. Então, o que, por exemplo, tem no ensino sobre Hayek, no ensino brasileiro? Quase nada, praticamente nada. Mal é citado. Nietzsche também quase não tem nada, não que não tenha, mas é muito curto. O Estado, ele está, a partir do instante que o Estado começa a controlar o pensamento de uma figura influente, que não precisa ser necessariamente um artista, ele pode controlar o professor. O professor, quando ele começa a defender aquilo, ou no mínimo ele ensina um pensamento restrito dentro do ensino, já faz a cabeça das massas ainda com elas jovens. Então, a partir do instante que você está normalizando absurdos, que você está normalizando um pensamento como se fosse a coisa mais correta do mundo, você não percebe que você está ajudando um ditador. Então o ditador, ele pode ser eleito de forma democrática. O ditador, ele não precisa fazer um golpe de Estado, fazer uma lei marcial, um estado de sítio, matar um monte de opositor. Basta ele manipular as massas, um discurso populista que vai ser entregue à massa de forma terceirizada, e elas já vão ficar votando nele e ele vai se perpetuar no poder. Pode ser, por exemplo, o caso do PT. Quem era o primeiro que defendia o PT antes? Professor. E você observa que quando Michel Temer assumiu o poder, foi uma revolta pra cacete de muita gente, mesmo de gente de direita, porque ninguém elegeu ele diretamente. Quando você votou lá Dilma, você elegeu Temer junto para vice. E o que vice faz quando o presidente leva impeachment? Ele assume. Então, mesmo que o Michel Temer tenha sido um presidente bom, a massa estava revoltada porque inconscientemente já tinha aprendido a não aceitar aquilo por meio de uma manipulação. Muitos passaram a defender o Michel Temer, não reconhecer que ele foi bom, independente dele ter sido bom ou não, assim que acabou o governo dele, que é o caso, por exemplo, do MBL, né? Que o MBL tem uma mania estranha de vice-presidente. Assim que o Lula foi eleito, já apareceu lá o Kim Kataguiri falando que há coisas boas do Alckmin, para já tentar normalizar a ideia do Lula ser impeachmentado e o Alckmin, consequentemente, ser uma pessoa boa. Se você esquecer que o Alckmin é um lixo também, você talvez aceite mais a ideia do Lula ser derrubado. Entendeu qual é a estratégia? Você manipular as pessoas com antecedência. Então, assim, o que quer dizer quando o governo ele começa a ter o discurso mais humanitário, o melhor discurso do mundo, a gente vai lutar pelos negros, pelos gays, pelas mulheres, pelos judeus, por não sei quem, pelos PCDs, pelos muçulmanos. Peraí, se eu discordo daquele político, se eu discordo daquele partido, se eu vejo um porém em algo que ele propõe, automaticamente você é contra tudo isso. Vamos dar um exemplo recente, o Felca. O Felca, quando ele fez aquele vídeo sobre adultização, ele acabou abrindo uma brecha para trazer a censura. Mas porque o Estado, ele corrompe a linguagem. Você substitui a palavra censura por controle de meios comunicativos, regulamentação de rede social. Não é censura. É pelas crianças, é para proteger as crianças. A gente percebe que o Estado está captando nossos dados, tudo que a gente acessa,
tá nos controlando, pode nos manipular ou futuramente até mesmo inventar desculpas para prender opositores ou até matar. Tudo isso a partir de um passo pequeno. Então, se você questiona a lei Felca, o que você está indo contra as crianças? Você está apoiando a pedofilia? Ou seja, você foi manipulado. Você questiona, por exemplo, a cota racial. Vamos substituir por uma cota social, vamos acabar com a cota em geral. Você enxerga uma problematização. Logo, você questiona, é racista. Entende? O Estado usa um grupo minoritário, um grupo vulnerável, como uma massa de manopla. Ele cria Ministério da Verdade, ele cria revisionismo, ele cria censura de formas disfarçadas. Então, se o Estado está te obrigando a doar, como você é obrigado a fazer uma doação? Você está pagando imposto. O Estado obriga você a trabalhar em algo que não quer pelo bem comum. Você perdeu o individualismo, mas você acha que é muito bom você estar fazendo aquilo. Você passa a querer receber Bolsa Família, bolsa para estudar, você quer receber salário para ser estudante, tipo o caso dos moleques lá da USP. Você quer que o Estado te dê tudo na mão, quer que ele te dê comida na boca. Você fica com medo de perder aquilo, você fica com medo de ser incompetente, então você aceita ser submisso, porque na verdade tudo isso que você tem, você poderia conquistar sozinho. A liberdade é natural, o Estado que cria a sua complicação. Nesse caso, nada que o Estado te deu, ele não te tirou antes. Então, quando ele cria todos esses benefícios, ele vai subindo o imposto para conseguir aquilo, ele prejudica o emprego, porque ele prejudica o contratante. Qual é a consequência disso? O Estado acaba prejudicando a população inteira, porque ninguém quer perder o seu benefício, ninguém quer passar a ser livre, porque você ensinou inconscientemente que a liberdade é ruim. Então a gente pode observar isso acontecendo não necessariamente só em relação ao Estado e população, entre pais e filhos. Para que eu vou trabalhar se meus pais me dão dinheiro? Para que eu vou trabalhar se meus pais estão pagando faculdade? Eu posso esperar só mais 3, 4 anos até acabar a faculdade e aí conseguir um emprego. Logo, não terei nenhuma. Logo, se isso acontecer, eu não terei nenhuma experiência anterior a um emprego que requer faculdade. Você vê, para que eu faria isso se tem alguém cuidando de mim? Se já foi feita essa mentalidade entre pai e filho, o Estado também vai controlar você. Eu sou sua mãe, você me obedece. Como logo a mãe quer manipular o filho a ser grudado com ela para sempre, uma mãe tóxica, como se você devesse satisfação de tudo da sua vida, como se você tivesse que ser dependente dela a sua vida inteira. A melhor fortuna que um pai pode receber do filho... Eu matei um mosquito, derrubei aqui o próprio celular. A maior fortuna é ver que você realmente conseguiu criar seu filho para ele ser adulto e não ser o seu bebê de colo para sempre. E é o que o Estado quer. Ele quer que você seja dependente dele e não alguém que possa ter o próprio dinheiro. Se você sempre receber migalhas do Estado, você jamais vai poder se tornar rico, você jamais vai poder contratar pessoas, você jamais vai poder ajudar essas pessoas a ganharem dinheiro também, porque o capitalismo é uma troca mútua de serviço. Logo, o Estado ele sempre está aí para piorar a sua vida. Bom, a leitura de hoje foi esse livro maravilhoso aqui que chama O Caminho da Servidão. Foi um dos melhores livros que eu li. Meu forte abraço, fica com Deus.